Produtos e serviços profissionais. Nessa aula, você aprenderá o papel dos serviços profissionais, os serviços profissionais e produtos. Essa aula ela tem como objetivo nos trazer alguns conceitos e reflexões relacionados ao papel da atividade profissional. Nós vamos desmistificar muitos assuntos aí relacionados à prestação de serviço e o que diferencia principalmente um serviço amador de um serviço profissional e qual é a relação que ele tem com o produto. Os serviços profissionais, eles ajudam indivíduos, empresas ou organizações a realizar tarefas ou atingir metas. Qualquer prestação de serviço, ela pode ser de duas maneiras, né? Ela pode proporcionar ao cliente uma experiência, ela pode proporcionar ao cliente um produto final. No caso da experiência, o serviço ele é dito como intangível. E no caso de quando o serviço ele é prestado através da apresentação de um produto, então esse tipo de serviço ele é tangível. Então, por exemplo, eu realizo lá um serviço de aquisição de um hot dog. Que tipo de serviço esse cozinheiro, né, do hot dog aí poderia prestar para a gente? É um tipo de serviço tangível, né, porque eu tenho como resultado um determinado produto. Agora, se eu vou, por exemplo, a um espetáculo, onde lá vai ter alguns atores, uma peça de teatro, ali não necessariamente eu saio com um produto final, eu tenho uma experiência justamente dada por aquele método de apresentação, por aquele método de prestação de serviço, onde eu não saio com nada, exceto a própria experiência em si. Então, isso é um intangível. Só que a prestação de serviço profissional, né, os serviços, né, eles têm que ser prestados de acordo com algumas regras, com alguns conceitos relacionados à gestão muito diferente de serviços domésticos, por exemplo, serviços que nós fazemos em casa, serviços algo caseiro. Então vamos supor, por exemplo, que você tem uma grande habilidade em fazer pizzas e toda a sua família aprecia essa iguaria, né? Consequentemente, você é motivado por algum parente a abrir uma pizzaria. Então, o que você tem que entender? Primeiramente, uma coisa é você produzir pizza para a sua família ocasionalmente. Outra coisa é você produzir isso a nível profissional, onde você vai ter demanda, você vai ter tempo, vai ter que dimensionar público, vai ter que dimensionar preço. E o mais importante, você vai ter que ter espírito empreendedor, onde vai ter que entender do negócio, vai ter que saber lidar com vendas, lidar com pessoas, lidar com fornecedores. Então, muitas vezes as pessoas têm talentos profissionais natos, ou seja, ela consegue fazer uma boa prestação de serviço, ao mesmo tempo que ela tem espírito de empreendedorismo. Consequentemente, existem aqueles que são grandes talentos, mas não conseguem efetuar isso de modo profissional. Então, justamente, quando se estabelece um conceito de serviço profissional, inevitavelmente o cliente ele tem uma expectativa de um atendimento ou de um produto de qualidade. Então, essa é a questão principal, né? E normalmente essa qualidade ela tem que ser estabelecida através de um padrão. E é aí que muitos iniciantes aí, né, na prestação de serviços
pode muitas vezes se dar mal, né? Então, dentro dessa reflexão, o mais importante é, sim, utilizar o máximo do talento profissional possível. O talento pessoal também ajuda bastante, mas acima de tudo, é preciso que esses profissionais tenham um espírito empreendedor, que eles saibam tocar negócios, que eles saibam lidar com pessoas e fornecedores. A boa notícia disso tudo é que tudo isso pode ser aprendido através desse curso que você está fazendo, através de capacitação, de busca de informações. Então, se um determinado profissional decide abrir o seu próprio negócio, a primeira coisa que ele tem que fazer é deixar o seu serviço de modo profissional. No caso, quando os produtos ou serviços não são físicos, né? Ou seja, serviço, por exemplo, de portaria, serviço de limpeza, serviço de contabilidade, serviço de auditoria, serviço de análise de contas, serviços de gerenciamento de programas de informática, tudo isso são produtos ou serviços não físicos, né? E de uma certa maneira, isso vai abranger uma área específica de negócio. Então, é muito importante que o produto, né, ou seja, o que ele entrega de experiência intangível, ele tem que ser baseado em profissionalismo e, consequentemente, atingir apenas uma determinada área de negócio. Então, não adianta um profissional prestar serviços além daquilo que ele consegue prestar contas, né? Então, por exemplo, o sujeito abre uma empresa onde ele vai prestar serviços de portaria e, consequentemente, ele decide, sem planejamento, sem entendimento do negócio, expandir o negócio para serviços de faxina, né? Então, o que acontece? Quando ele decide criar mais um segmento na organização, é importante que ele tenha a capacidade e a noção real de infraestrutura que se tenha para prestar esse serviço com qualidade. Caso contrário, esse péssimo profissional, de uma certa maneira, acaba fazendo com que o serviço em si caia em descrédito. Então, por isso que é importante o entendimento de negócio, de prestação de serviço, de profissionalismo, de legislação e outras qualidades que esse profissional deve atender. Mas tudo isso, sem se preocupar, é possível adquirir através de capacitação, conhecimento, né? Então, a busca por novos conhecimentos é fundamental para que se tenha o estabelecimento de serviços. Caso contrário, o negócio pode estar em falência antes mesmo de ele ser constituído. É muito importante esse requisito, né? Buscar capacitação. Ninguém aprende do nada, né? Claro que existem aquelas pessoas que já deram sorte em negócio, né? Que arriscaram e deu certo, mas hoje em dia não há necessidade das pessoas desenvolverem um projeto de negócio aleatoriamente. Então é possível com que toda essa organização
esse novo empreendimento, de uma certa maneira, cresça com profissionalismo, né? Então, lembrar que o prestador de serviço, né? Aqui no caso nós estamos focando no intangível. O prestador de serviço, ele tem o seu próprio serviço, a sua própria imagem como o produto. É isso que ele está entregando. E aí, no caso, o que vai proteger ambos os lados dessa aquisição de serviços será um contrato, né? Então, por isso que se deve ter aí o conhecimento legal das suas atividades para que não tenha problemas aí na questão de empreendedorismo, tá? Mas tudo isso pode ser aprendido. O indivíduo que oferece serviços profissionais, ele pode ter experiência em uma área de nicho, como por exemplo, o marketing digital, né? E fornecer serviço a uma empresa para melhorar seus esforços em marketing digital. Então, no caso aqui, estamos falando de um terceirizado, né? Ou uma área dentro da empresa. Esse tipo de serviço ele pode ser freelance, pode ser contrato, pode ser prática privada. Então, ou seja, por algum motivo a organização ela não quer ter esse pessoal próprio, porque as ações de marketing, em tese, elas tendem a ser um pouco esporádicas. Então, o que, que se faz? Essa organização ela acaba contratando esse profissional e esse profissional ele tem que demonstrar competência necessária para que ele possa efetuar o marketing daquela organização, porque afinal ele vai utilizar o nome, a logomarca, né, de todos os recursos daquela empresa. Então é importante que se tenha esse conhecimento bem claro, ajustado, de tal maneira com que esse serviço ele possa ser prestado de tal maneira com que se tenha aí um ajuste necessário e o entendimento do negócio ao qual está lidando. Os serviços profissionais não podem ser tocados, cheirados, provados ou experimentados antes de serem adquiridos. Então, justamente, a tangibilidade, né, no caso dos serviços em si, nós não temos tangibilidade, né, ou seja, não é possível você pegar, tocar, etc. Inevitavelmente, eles são apenas com base em experiência, né? Então, a empresa que presta serviço, ela vai ter portfólio. Então, se um profissional freelance ou simplesmente uma determinada organização, ela decide prestar algum tipo de serviço, inevitavelmente é recomendável que ela tenha conhecimento de negócio e, consequentemente, que esse serviço seja referenciado. Então, ele vai mostrar o catálogo de clientes, ele vai fazer com que a sua clientela, né, o seu portfólio de clientes aí seja o seu próprio marketing, né, um marketing boca a boca, como dizemos no popular, né, e consequentemente todo esse ganho de mercado vai ser dado com base em quanto mais experiências positivas essa organização proporcionou. E isso está relacionado justamente a um controle efetivo de qualidade de serviço. Então, aqui no caso, o cliente ele não adquire o produto, então o risco é alto, né? Por quê? O que se tem como garantia da prestação de serviço é apenas questões contratuais, né? Então, hoje em dia, na nossa sociedade, não raro, nós vemos aí muitas disputas jurídicas, né, em detrimento a uma péssima prestação de serviços. Talvez até mesmo você que esteja observando essa aula aqui, né, você já tenha sofrido aí com uma péssima prestação de serviço. E com certeza a experiência é totalmente desagradável, né? Gera diversos tipos de sentimento, frustração, revolta, a sensação de ter sido enganado, perda de dinheiro, perda de tempo,
expectativa frustrada, e sem contar aí várias outras emoções aí que afloram que muitas vezes, né, acaba isso se tornando uma situação desagradável, né? As pessoas precisam de serviços profissionais, geralmente buscam várias formas de garantia de que seus problemas podem de fato ser resolvidos pelo possível fornecedor desse serviço. Um outro detalhe importante é o prestador de serviço não pode criar outros serviços ou criar mais problemas, né? Claro que ele deve apenas executar os seus serviços que for da sua própria competência, mas é importante que é, quem for efetuar essa prestação de serviço, de uma certa maneira, entenda que existe expectativa, existe prazo, existe atendimento aos requisitos do negócio. E os profissionais eles devem se atentar a isso, a buscar novos métodos de atender essas necessidades de serviço. E, claro, dar garantia, né? Até mesmo porque, se uma organização ou profissional, prestador de serviço, não garantir o atendimento a essa necessidade do cliente, a tendência é a um desaparecimento da prestação de serviço. Essa é a principal característica. Então, se tem aí um desaparecimento. Então, entrar em negócios onde não se consegue prestar um bom serviço é melhor não empreender, né? Se por acaso alguém deseja abrir um negócio e não conseguir garantir a prestação do serviço com o mínimo de qualidade, é melhor que ele não entre nesse meio. Caso contrário, sofrerá aí muitas consequências profissionais, muitos processos, né? A pessoa em si ela ficará malquista, né? Então não é ideal que se tenha uma prestação de serviços precária, né? Então, quem busca o serviço já está com um problema para resolver, que é o serviço que ela está buscando através daquilo que lhe é prestado. Consequentemente, todo esse processo que envolve prestação de serviço tem que ser relacionado apenas à área e o segmento a qual se está prestando esse serviço. E que isso reduz aí o máximo possível o número de decisões que o cliente ele tem que tomar, né? Então, é importante que a qualidade da prestação de serviço seja restrita e tenha aí o mínimo de atingimento necessário ao que o cliente precisa de atender às necessidades ao qual ele simplesmente procura, né? Esse não atingimento, às vezes, aí pode fazer com que a organização tenha muitos problemas. Já no caso dos serviços tangíveis, né, ou seja, o serviço como produto, inevitavelmente, ele apresenta algumas características em particular. Dentre elas, nós temos a formação do produto, ou seja, a ideia de formação daquilo que será entregue tangível, ou seja, o cliente vai tocar, né, pode sentir, etc. A área de alcance, o alcance em serviço, qual o público que ele quer alcançar, a forma da empresa física, ou seja, como que ele vai estruturar a organização dele para que ele possa entregar aquele produto. E, finalmente, o estabelecimento do negócio. Então, repare que, inevitavelmente, para que se tenha
essa prestação de serviço tangível, o futuro empreendedor tem que ter conhecimento mínimo de gestão. Mas repito, isso pode ser aprendido, isso pode ser adquirido através de capacitações como essa que você está fazendo, né? Então, essas dimensões aos quais são abordadas através dos serviços tangíveis vão fazer com que esse produto seja de uma certa maneira entregue no mercado e a partir daí possa ser desenvolvido e empregado de modo lícito, né? Então, esse dimensionamento de estrutura é uma fase importante, né? Estabelecer o negócio e tal. É aí que o conceito de empreendedorismo também ajuda, né? Porque o que mais se tem hoje em dia é negócios superdimensionados, principalmente os microempreendedores, né? Muitas vezes alguns cometem um erro, por exemplo, o sujeito quer contratar todos os conhecidos dele, né? Parente, etc., num negócio novo. Aqui cabe uma reflexão, né? Cada pessoa que você contrata, você passa a ter uma despesa. E a pergunta é: o seu negócio, logo de cara, já suporta essa despesa? O lucro já é tão imediato assim? Geralmente, na grande maioria dos casos, quem está começando um negócio do nada, quem está prestando um serviço de modo inicial, dificilmente ele tem uma aceitação tão rápida assim. Às vezes pode ser que tenha sorte, às vezes não. Então, o que nós temos que lembrar? Aqui no caso, nós estamos exemplificando com pessoas, né? Pessoas são recursos, recursos humanos. Quando a gente tem a necessidade de contratar alguém, nós devemos, antes de mais nada, pensar se o negócio suporta mais esse recurso a qual eu estou adquirindo, que é a contratação de uma pessoa. Caso o negócio não suporte, vale muito mais a pena sobrecarregar um pouco quem faz parte dessa organização, claro, tudo dentro da legislação, dentro do respeito da ética profissional, do que efetuar a aquisição de um recurso que você vai já logo de cara estar devendo. As organizações demoram, em média, 90 dias para começar a dar lucro. Então, imagina você começar um negócio com 3, 4, 5, 10 funcionários. Às vezes você pode começar, sim, nesse caso. Mas a pergunta é: todos são essenciais? Esse número de recursos, ele é necessário mesmo? Se sim, se for essencial, é bom que a empresa ela tenha um capital que suporte todos esses recursos. Caso contrário, o proprietário ele deve verificar como que ele pode estabelecer o negócio dele, né? Então, adquirir recursos sem o mínimo de planejamento, análise, né, de uma certa maneira, faz com que, se o negócio não der certo, um grupo de pessoas passa a ter um problema de desemprego, de falta de dinheiro, de desmotivação e, consequentemente, aquele indivíduo ele pode sofrer consequências legais e também, claro, né, a sua imagem aí ela fica marcada no mercado como uma pessoa ilícita, né, como alguém que não presta serviços de modo a satisfazer a qualidade que o cliente tanto exige.
Aqui vamos explorar um exemplo. Um consultor de branding que trabalha com clientes corporativos por R$ 250 por hora poderia, em vez disso, fornecer um plano de posição de mercado por uma taxa fixa de R$ 2.500. O pacote incluiria uma matriz de comparação de três principais concorrentes, dados qualitativos de entrevistas com 6 clientes fiéis e recomendações para melhorar a posição do cliente no mercado. Tudo a ser entregue em 30 dias. Os clientes sabem com antecedência exatamente o que estão pagando e o que receberão por isso. A princípio, quem observa esse exemplo pode estar dando a entender de que se trata dos famosos pacotes de serviço, né? Ou planos, né? E essa é uma estratégia boa, sim, né? Uma estratégia boa. Então, agora, isso depende bastante de como o empreendedor ele quer dispor o serviço dele. Justamente porque, se ele não tem capacidade de oferecer todo um plano, ele pode oferecer uma parte desse plano, como, por exemplo, divulgação em redes sociais, né? Agora, se esse profissional já é experiente, ele tem uma razoável estrutura por trás dele, ele pode oferecer pacotes aí, planos, né, para justamente aproveitar todas as oportunidades que essa organização tem para efetuar melhorias, né? Então, a prestação de serviço por demanda, ela pode também, de uma certa maneira, causar surpresas desagradáveis, né? Fechar o trabalho por hora, por dia, né? Se não bem acordado, bem estabelecido, isso pode também gerar muita confusão judicial. Porque se não tiver um controle, como que ambos os lados vão provar o que pagou e o que precisa receber? Então, esse é um aspecto importante a ser entendido. Então, cada um vai adotar a estratégia que melhor atenda o seu negócio. Esse é o principal requisito. A partir daí, pode-se estabelecer as relações de trabalho, prestação de serviço e a sua consequente relação que existe com o serviço, com a demanda que o cliente tem. Então, claro que toda prestação de serviço que for feita de modo combinado, acordado, né, através de contrato, onde o cliente tenha opções, isso sempre é muito mais vantajoso, né, do que aqueles que, de uma certa maneira, acabam oferecendo apenas um único tipo de serviço. Mas isso não é tudo. O mais importante é que esse serviço seja prestado com a devida qualidade possível e de modo bastante ético, de modo bastante profissional, né? Isso que gera boas perspectivas no mercado. Prestação de serviço de modo profissional, que é o que hoje em dia, muitas vezes aí as pessoas, como já mencionamos, né, pensam em empreender, mas não pensam em profissionalismo. Ou seja, atuam de modo totalmente amador e aí deixa as pessoas na mão, deixa clientes na mão, gera prejuízos no mercado, na sociedade, e isso acaba, de uma certa maneira, causando um prejuízo coletivo fora de proporção. Então, quando se estabelece serviço, é importante ter o conhecimento de gestão, saber o que você está oferecendo. E a partir daí, criar mecanismos que possam tornar o seu negócio rentável,
saber o serviço que está prestando e como o seu cliente, de uma certa maneira, pode ter todas as suas perspectivas atingidas, seja contratualmente ou com a entrega de um determinado produto, de um determinado serviço, devidamente adequado aí ao seu capital e ao seu próprio mercado de alcance. Um produto é um item à venda, é um item físico que é tangível. Pode se vender, comprar, armazenar e transportar produtos. Produtos já tem um conceito mais delicado, porque, vejam só, ele já tem uma visão um pouco mais definida, porque o cliente já sabe o que dele se espera, né? Ou seja, ele tem o poder de escolha. Então, por exemplo, nós vemos aí nessa imagem o mercado, né, com os produtos todos separadinhos, identificados, e justamente esses produtos expostos, eles têm que estar disponíveis de uma tal maneira que o cliente não tenha tantas decisões a tomar. Ele tem que escolher, levar e ir embora. E, claro, se satisfazer com aquele produto e, consequentemente, aquilo ali proporcionar uma boa experiência para que ele possa efetuar novas aquisições. Então, isso de uma certa maneira, acaba sendo muito importante para uma determinada organização, né? Saber de que modo dispor o produto, né? Embalagens adequadas, hoje em dia também com, vamos dizer assim, conceitos de sustentabilidade, né? Cada vez mais as organizações aí, as pessoas, né, estão exigindo isso, né? E claro, uma boa prestação de serviço, né? As pessoas querem qualidade a um custo bom, né? E essa é uma discussão muito grande, né, na questão do produto. Um produto de qualidade, um produto que ele de uma certa maneira, ele tem que ser barato, mas ao mesmo tempo ele tem que estar disponível e com uma razoável qualidade interessante, né? Então, nenhuma organização que presta serviços, ele vai poder, de uma certa maneira, ajustar os seus processos, o seu produto para o cliente. Pelo contrário, antes de mais nada, ele tem que entender que esse produto ele tem que ser o melhor do mercado entre as opções que existem na prateleira. Se eu sou um vendedor de margarina, eu quero que a minha margarina seja a melhor que tenha no mercado. E essa competitividade razoável, quem ganha é o cliente, porque não acaba tendo espaço para produtos alternativos, né? Produtos com baixa qualidade, produtos com péssima fama, né? E, consequentemente, o cliente tem muito a ganhar com isso. Na fabricação, os fabricantes adquirem produtos como matéria-prima e vendem seus produtos como produto acabado. Então, um sujeito, por exemplo, que ele faz alianças, né, e joias, ele adquire as pedras, o metal necessário e, consequentemente, através do seu serviço profissional, ele fabrica o melhor produto que ele consegue através da sua habilidade. Agora, o que ele tem que se atentar é uma boa seleção de material, é uma boa seleção de matéria-prima. E isso está diretamente relacionado ao nível profissional, o entendimento do material, né? Materiais bons geralmente tem um preço diferenciado, mas também existem materiais com baixo custo que também possuem boa qualidade,
né? Então, não é uma regra excessivamente que um produto caro ele seja o melhor, né? A matéria-prima boa é aquela que vai atender às necessidades do cliente e, consequentemente, vai durar mais na mão do cliente final. Por fim, no contexto de serviço e produto, na área de marketing, né, o termo produto é tudo aquilo que se possa vender, né, seja ele físico ou não. Então, serviço como produto, né? Então, para o marketing, tudo é produto. Eu quero prestar lá um serviço de portaria. Então, essa portaria é um produto, né? Então, serviço de software, apólice de seguros, voos aéreos, né? Voos de viagens, tudo isso são tratados como produto, né? Então, ou seja, é aquilo que se está entregando para o cliente final. Já no caso, quem vai fornecer uso para esse produto é o consumidor, né? Então, os produtos são objetos ou sistemas disponibilizados para uso do consumidor, enquanto os serviços são transações em que nenhum bem físico é transferido do vendedor para o comprador. Então, serviço é intangível, o consumidor tem apenas a sua experiência. Já no caso, o serviço ou produto em si, ele é um objeto que o consumidor tem como uso e consumo. Agora, quem vai definir o uso final é o próprio usuário ou cliente. Por exemplo, um celular hoje em dia, né, ele tem múltiplas funções. Claro que originalmente ele foi concebido para efetuar ligações, receber ligações telefônicas. Hoje, consequentemente, é importante que ele tenha processador, memória, né, espaço de armazenamento, para que as pessoas tirem foto, utilizem isso para anotações, utilizem aplicativos para transações bancárias, para assistir essa aula, né? Quem vai definir o uso vai ser o consumidor. Então, por mais que você disponibilize um produto ou serviço para uma determinada área ou consumidor, consequentemente, quem vai definir o estado final dele será o consumidor final. Então, esse é o aspecto. É ele que vai demandar o uso. Existem pessoas que adquirem computadores apenas para digitar cartas, textos, e existem aqueles que desenvolvem aplicativos, programas, jogos, etc. Embora ambos os consumidores precisam de um computador, sendo essa ferramenta essencial para a sua atividade, será que os usuários de cada uma das respectivas atividades precisam do mesmo computador? Será que aquele que utiliza cartas precisa de uma configuração de computador extremamente avançada, tal qual um computador de um desenvolvedor de sistemas, programas, jogos, etc? Então, ou seja, quem definirá o uso vai ser o consumidor. Ele é que vai definir o uso. É ele que vai definir como utilizar aquela peça, aquele produto final. Então, de uma certa maneira, esse ajuste do produto ao consumidor, quem fará é o próprio consumidor em si, nada mais do que ele próprio. Em resumo, nessa aula você viu os conceitos de serviço e produtos, aprendendo a diferenciar e tratar transações com base na tangibilidade. Embora possuam tratamentos diferentes, a tratativa de como se dá o conceito pode agregar mais valor à prestação de serviços ou à venda de produtos físicos. Então, saber diferenciar produtos e serviços faz com que você tenha o emprego de serviços profissionais e, consequentemente, o consumidor
sabe de uma certa maneira o que se está adquirindo em relação ao serviço prestado. Isso pode ser dado através da expectativa de produto ou, consequentemente, pode ser dado através da relação de contrato com prestação de serviços. Essas são as referências bibliográficas da disciplina. Importante que você se aprofunde nas referências, né? Buscando aí novas formas de conhecimento e aí você possa implementar o seu conhecimento de modo mais profissional e mais agregado aí ao seu perfil profissional. Bons estudos!